Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, seja qual for o horário que você está vendo esse vídeo. A gente agora vai dar uma introdução de fato ao estudo de grafos, né? Teoria dos grafos. Na primeira aula, né, a gente viu umas definições, né? Relembrou algumas definições de teoria dos conjuntos e de função. A ideia de fato é trazer um conteúdo bem sólido para o estudo dos grafos, né? Vão ser importantes, né? É, A motivação veio desse problema aqui, né? É um problema clássico, né? De grafos, né? É o problema das pontes de Königsberg, né? Königsberg, que era uma cidade que pertencia à Prússia, se não me engano, né? Então, nessa cidade, existia essa cidade, né, de Königsberg, né? Existia 7 pontes ligando diferentes regiões da cidade. E aí os moradores da época, né? Os habitantes da época, se perguntava se era possível passar por todas as 7 pontes apenas uma vez, exatamente uma vez, e retornar ao ponto inicial. Esse tipo de problema foi estudado por Euler, que basicamente deu origem ao estudo da teoria dos grafos, né? Então, a partir desse problema, ele definiu que seria um grafo, né? Eu trouxe até pesquisei aqui, né? E para não deixar passar em branco uma imagem desse problema, né? E para resolver esse problema, a gente vai precisar de alguns conteúdos um pouco mais profundos, né? Que a gente vai ver um pouco só mais na frente, né? Multigrafos, e aí depois a gente volta para esse problema. Mas esse foi a origem principal para o estudo de grafos, né? Então, o estudo da teoria dos grafos me veio justamente para tentar modelar problemas complexos, né? Tanto da parte matemática quanto também da visualização mesmo, né? E hoje tem várias aplicações, né? Em redes sociais, né? Se estabelecer relações. Quando for definir grafo, isso aí vai ficar mais nítido, né? Então, o grafo ele é definido dessa maneira, assim, né? Mas, formalmente, a gente pode definir grafo como uma estrutura matemática que busca estudar as relações entre os objetos, né? Lembra que a gente definiu conjuntos, né, e essas as relações, o grafo vem com essa ideia também, né? Vem carregado essa ideia da teoria dos conjuntos, etc. Mas formalmente ele é definido dessa maneira, né? A gente tem um grafo G que é igual ao conjunto de vértices e um conjunto de arestas, né? Então aqui, V é um conjunto finito e não vazio de vértices, bom ressaltar. É um conjunto de arestas. E cada aresta é um par não ordenado com os elementos distintos, né? E como é uma definição inicial, em biconjuntos, né? A ordem não importa, né? Essa definição inicial. Mas em alguns outros tipos de grafos e outras definições, a ordem vai importar, né? Então aí o cenário vai ser um pouco diferente. Um exemplo formal do que seria um grafo, né? Então a gente definiu lá o que seria um grafo, né? E aí a gente diz que os vértices são esse conjunto de elementos aqui, né? A, B, C. E as arestas são os pares ordenados, né? E é aquele conjunto das partes, né? Que a gente acabou comentando. Então tem a relação de A e B e a relação de B e C. E aí representando o grafo, você pode representar dessa maneira aqui. Onde o vértice são esses são essas bolinhas, né? Mais chamadas de vértice, e tem essas linhas chamadas de arestas que ligam esses vértices, né? Então, basicamente aqui, né, os vértices são representados por elementos de V e as arestas representadas pelos pares de E. E aí temos a definição de um grafo trivial, né? Um grafo trivial é quando possui exatamente um vértice e nenhuma aresta. Esse aqui é um grafo trivial. Hum. Aí a proposição, né? Um grafo trivial é onde o grau do único vértice é zero.
Então, a demonstração por definição, né? O grau de um vértice é o número de arestas que incide sobre ele. Como o grafo trivial não possui arestas, nenhuma aresta incide sobre esse vértice, né? Logo, o grau de vértice é zero, né? Desse grafo, né? Grau de um vértice, né? A definição de um grau de um vértice. O grau de um vértice é o número de arestas que incidem sobre ele, né? Nesse caso, o número de arestas que incidem sobre esse grafo é 2, né? Tem essa aresta aqui e tem essa aresta aqui. Então, o número de arestas que incide sobre A é 2. O número de arestas que incide sobre B é 1. Né? E sobre C é 1 também. Vértice vértice adjacente, né? De um grafo, né? Os vértices são ditos adjacentes quando existem uma aresta que os conecta. Então tem o vértice V e o vértice W e tem uma aresta que conecta eles, né? Então eles são adjacentes, né? Um exemplo de vértices não adjacentes, por exemplo, seria esse, por exemplo, A e C, né? Que não existe uma aresta que liga eles, né? Por outro lado, A e B são adjacentes porque existe uma aresta que conecta eles. É, arestas adjacentes, né? Duas arestas são adjacentes quando possuem uma extremidade em comum. Então, o A, você pode verificar que existem extremidades comuns entre B e C, né? Aí eu defino as arestas A, B e AC são adjacentes, pois compartilham o vértice de A, né? Então B e C são adjacentes, né? Por compartilhar esse A, né? Tá lembrando da definição, é quando possui uma extremidade em comum, né? Você vê que B e C ele possui A como comum. Mas no caso de, por exemplo, A, que é a extremidade comum de C, por exemplo, né? Não possui uma extremidade comum, né? Entre eles aqui, né? A possui uma extremidade, ou C possui uma extremidade com A, certo? Ok. Só que não tem outra aresta que faça com que ele seja adjacente, né? Porque somente o A faz conexão com ele, né? Essa é a definição de arestas adjacentes. E aí a gente dá essa pequena introdução, que seria, né, o grafo. É, eu estou usando um livro do Jaime, né, que é a Introdução à Teoria Computacional dos Grafos, né? E lá tem alguns exercícios, né? A ideia é preparar também alguns exercícios para vocês irem praticando. Mas dessa primeira aula, né, a gente estudou as definições mais formais, é, vértices e arestas, né, grafo trivial, grau de um vértice, adjacência, etc, né? Nas próximas aulas a gente vai ver o conceito de isomorfismo, e aí o conceito de função, conceito de injeção e função, vai ser muito comum, né, essa parte. Então, no mais é isso. Qualquer dúvida pode comentar no vídeo, qualquer algo que não ficou muito bem explicado. Mas no mais é isso e tenha uma boa semana.